Vamos lá. Boa noite a todos, meu nome é Diogo Rodrigo, sou da PPC, Personal Psicocare. Hoje a nossa entrevista é com a professora Karen Kazuki, Isso mesmo. né? Acertei. E hoje ela é a professora recreadora, educadora física. E hoje ela vai falar um pouco dela, um pouco dos seus nichos, seus trabalhos, da live que ela vem fazendo, seus projetos. Então agradeço a todos que estão nos vendo, podem participar, podem fazer pergunta para ela, decorrer nas nossas entrevistas, ok? Então, vamos começar a nossa primeira pergunta. A gente faz os anúncios antes para a galera fazer seleções de perguntas e ao mesmo tempo o público interagir com a gente, né? Ok. Então a nossa primeira pergunta tirando a parte da professora, a parte criadora, da patinadora, né? Queria saber quem é a Karen pessoalmente. Se apresenta pra gente, por favor. Eu, como pessoa, bom, acho que eu posso dizer que sou uma pessoa muito animada, muito feliz. Tô sempre assim, não diria todo dia de bom humor, porque acho que ninguém consegue ser assim, mas sou uma pessoa muito elétrica, com muita energia. Eu gosto muito das coisas que eu faço, seja trabalho, as pessoas que estão perto de mim. Então, eu, desde pequena, sempre fui assim, com tudo na minha vida, os meus dias, na vida pessoal, na minha vida profissional. Acho que esse é um breve resumo. Legal. Você mora com seus pais, com a sua família? Sim, moro com os meus pais, eu me formei ano passado. Aí eu moro com os meus pais e com a minha irmã mais nova. Eu tenho duas irmãs, mas uma não mora mais aqui. Ah, entendi. E como sua família te vê? Uma pessoa carinhosa, É, dedicada? acredito que você já falou tudo. Acredito que os dois. E, bom, a minha família. Acho que no início, quando eu falei que queria fazer educação física, acho que foi meio que um choque, né? Porque essa profissão ainda não é a mais bem vista. Mas hoje em dia eu tenho certeza Verdade. que eles não enxergam mais a educação física do jeito que a gente achava que era. Hoje em dia eu consegui mudar totalmente o pensamento de todo mundo da minha família. Sempre fui uma pessoa muito dedicada, gosto de estudar, então eu consegui, acho que mostrar esse lado da nossa profissão para todos eles, inclusive transformei todo mundo em pessoas ativas. Todo mundo aqui em casa está treinando agora. Que legal. É, ultimamente, fazendo as nossas entrevistas, principalmente com o pessoal da educação física, sempre vem falar disso, que a família não acreditava, que a profissão, É, né? Então a gente mesmo, nós os professores, né, os estudantes, a gente que tem que valorizar e mostrar para todo mundo em geral que a educação física não é só chutar uma com bola, né? certeza. Então acreditar na nossa própria profissão. E como você escolheu a educação física? Você tinha outro curso em mente ou não? Com certeza, né? Mas desde que eu nasci, eu soube que eu queria trabalhar com criança. Quando eu era pequena, eu falava que eu queria ser médica de criança. Eu não sabia o nome, né, na época, mas com o tempo foi crescendo. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ajudar minhas professoras da patinação a dar aula, ajudar, né, as criancinhas, auxiliar os professores. E aí, com o tempo, mas aí, como todo mundo começa a causar conflito, fala que educação física não dá dinheiro, que educação física é isso, que educação física é aquilo, aí você começa a fingir que não é isso que você quer. Então é isso que eu fiz para mim. Eu fingia que era isso que eu não queria. Eu falava que eu queria medicina, mesmo sabendo que não era aquilo. Falava que eu queria psicologia, fisioterapia, né? Porque muita gente fica nessa dúvida achando que é parecido, mas não é. E aí, no final, eu tive pessoas que abriram meus olhos falando que era isso que eu tinha que fazer, que era o que é a minha pessoa é educação física. Então, eu tive pessoas que abriram os meus olhos, assim, nos 45 do segundo tempo, no meu ano de vestibulanda, e aí eu fiz a escolha certeira da educação física. Mas tinha outro curso assim que te puxava, Não, com certeza, acho que depois que eu gostava? decidi, assim, eu fiquei muito feliz com a minha escolha. Não tive nada assim, não fiquei em dúvida.
tinha, acho que a minha última dúvida foi psicologia. Eu falava que eu queria porque eu gostava muito da área, mas acho que como trabalho, assim, realmente a educação física ganha muito mais com a minha personalidade. Sim, a psicologia, a pedagogia acaba puxando um pouco a educação física, né? A gente acaba trabalhando com isso, mesmo não estudando, né? Não se formando nas duas áreas, até na fisioterapia, mas a gente acaba, durante o nosso ensinamento, nossa aula, a gente acaba sendo um psicólogo, principalmente quando a pessoa está muito para baixo, né? A gente tem que levantar a autoestima dela, então a gente acaba trabalhando com Uhum. isso, né? E as outras áreas também acabam acontecendo sem querer, se a gente imaginar a gente está fazendo, não querendo invadir a profissão deles, né? Os profissionais dessas áreas, mas a gente acaba Com certeza, eu trabalhando sem querer, tive fazendo essas pessoas coisas. assim que eram meus técnicos na época que me ajudaram com o meu psicológico, não fazendo um trabalho de um psicólogo, às vezes só falando uma frase motivacional ali, não necessariamente roubando a profissão de outra pessoa, mas sim só de te botar para cima ali já melhorava muito a minha cabeça. E é isso, acredito que um atleta tem que ter todos os profissionais em volta e se não tiver condições faz parte, né? Eu não tive, mas eu me Exato. interessava pela área por conta disso. Eu achava muito importante o psicólogo ali no papel no esporte. Sim. Então você disse que também foi atleta. Como começou a sua trajetória como Ah, atleta? na verdade, a minha trajetória de atleta é bem curta, mas eu posso contar um Pode pouco. falar. Eu comecei a fazer patinação em 2009 e fui atleta de patinação artística. E aí eu só patinava assim na escolinha e tudo mais. Em 2011, minha técnica ofereceu ali para participar de um torneiozinho um iniciante. E eu topei, fui com unhas e dentes ali, treinei. E treinei muito, assim, me esforcei, me dediquei. Eu quis ir numa categoria acima, que tinha, né, o básico, tinha o intermediário, quis ir no intermediário. E aí eu cheguei lá e fiquei em último. Foi a minha, acho que a minha frustração, a minha primeira frustração na vida, de verdade, foi essa, eu acho. Porque eu chorei. Porque você pensa, né? Ai, me esforcei tanto e perdi. Mas aí que você não tem maturidade suficiente para pensar que os outros atletas também se esforçaram igual você. E eles foram melhores que você. Então eu não tinha essa maturidade para aceitar. Mas eu fui seguindo ali na meta de que um dia eu queria ganhar. E aí, quando eu ganhei, eu fiquei super feliz. Chegou uma época ali que eu ganhei, acho que foi em 2013, minha primeira medalha de ouro. E aí eu tive uma Legal. trajetória curta, eu sempre tive que escolher, né, entre patinação e dança. Eu nunca escolhi, sempre fiz os dois, então eu nunca fui a melhor em nenhum, porque eu gostava de fazer todos. Mas eu gostei muito da minha trajetória como atleta. Eu tive ali uns 3, 4 anos competindo. Chegou um momento já que eu estava meio que cansada, já não estava mais ganhando medalha, e aí eu resolvi parar também. É um investimento muito alto, patinação artística. E aí eu fiquei como professora, e hoje em dia eu amo patinação, amo dar aula, mas eu não tenho mais vontade de competir, não. Eu não acho que não estava mais me fazendo bem, a minha decisão de parar me fez bem na época. E quantos anos você começou como atleta e quantos anos você terminou? Começou como atleta, eu acho que foi uns 13. Eu terminei com uns 17. Durou assim bem pouquinho. Que eu Entendi. comecei com 10 anos a Quanto? patinação. Pode falar. Então, por isso também, né, que normalmente tem atletas que chegam a mundial e tudo mais. Tem atletas que começaram com 5 anos. Então, eu não cheguei nem a ter esse tempo patinando quando eu comecei a competir. Entendi. E conta agora um pouco como professora. Como começou a sua trajetória como professora até hoje? Bom, como professora no geral, se diz, não só de patinação. Sim, geral. Aí, atacando todos os seus Uhum. nichos aí. É, que Fala um na pouco dele. realidade eu praticamente só dou aula de patinação ainda, mas eu comecei com essa área ajudando meus professores, eu comecei substituindo, né? Eu mostrei interesse, eu falei, eu gostaria muito de ajudar e eu tinha só 15 anos, 16. E aí eu comecei ajudando até o momento que a coordenadora quis me chamar para ir lá um dia fixo e foi começando assim.
Aí eu, quando entrei na faculdade, comecei a enxergar, né, planejamento de outra forma. Ninguém nunca me ensinou a dar aula, então você dá aula como você aprendeu. Me ensinaram Sim. a dar aula de patinação assim, você é a única visualização que você tem daquela aula é daquela forma. Então, você vai lá e replica aquilo. Você não tem mais nenhum conhecimento amplo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tive essa oportunidade de aprender a planejar, de aprender a dar aula, de como lidar com os alunos. E aí eu acabou que de uns 2 anos para cá eu comecei a me destacar mais, assim, tipo, como professora, eu digo aos olhos dos meus colegas, a gente começou a trabalhar mais junto, a planejar, a criar planilhas para facilitar o planejamento de aula. Então isso foi muito legal, assim, a gente evoluindo junto. Tenho amigas que dão aula também, que fizeram educação física ou estão fazendo. E a gente acaba evoluindo todo mundo junto. E aí eu também caí de paraquedas entre aspas, na natação recentemente, faz pouquíssimo tempo que eu dou aula de natação, mas eu fiz Legal. 1 ano de estágio, e aí acabou que esse ano apareceu a oportunidade e eu comecei a dar aula de natação com uma professora que foi a professora que me deu aula no estágio, a Bruna, sou muito agradecida a ela, inclusive. Porque acho que tudo que eu aprendi foi com ela, como dar aula de natação, né? E até hoje, assim, a gente dá Sim. aula juntas. E eu ainda aprendo muito, porque não é a minha modalidade natural, igual a patinação, que eu vivi por anos, vivo até hoje, respiro patinação. Natação eu fiz quando era pequena, por muito tempo, uns 5, 6 anos, mas claramente quando você faz, você não aprende a dar aula, né? Não é a mesma coisa. Verdade. Mas como professora, são essas duas modalidades, por enquanto. E a parte da recreação entra aonde? A parte da recreação, a recreação não chega a ser uma aula, né? É um momento, porque eu faço recreação em festas. E o momento da festa, a Sim. criança ela tá ali para se divertir com você. Então é totalmente assim, você tem conhecimentos teóricos, né, sobre a idade das crianças. Então eu faço essas perguntas para os pais antes ou para os responsáveis da criança antes da festa, para eu saber com quem eu vou lidar. Porém, como é um entretenimento ali, a gente não está muito preocupado no aperfeiçoamento das habilidades motoras dela, ou em que intensidade ela vai fazer. Claro que isso é importante, né? A gente também não quer sufocar nenhuma criança. Mas a recreação, para mim, também caiu assim, foi no meu primeiro ano de faculdade, que apareceu uma oportunidade também de atuar na área. Também sou muito agradecida pela Maiara, que é a coordenadora da empresa que eu comecei. Ainda tô assim, mas eu comecei a trabalhar sozinha também, então eu meio que tô nos dois. E aí eu acabei engatando aí na recreação, sem querer, não planejava trabalhar com isso na época, era só um extra assim para mim, era um trabalho a mais que eu fazia de final de semana quando tinha. E acabou que eu me identifiquei muito, me dei bem, acabei sendo, como é que fazer, uma personalidade de líder, né? Que é importante para você comandar uma festa, falar no microfone, direcionar a ordem das atividades que vão acontecer. Então, o que, que a gente vai fazer primeiro, direcionar as crianças, ser dinâmico, porque um momento de festa você não pode demorar muito, né? Porque senão você perde a atenção das Sim. crianças. Verdade. Então acabou que eu me identifiquei muito com a área, gostei, por isso que eu tô nela até hoje, assim, acabei investindo nos meus materiais, no meu uniforme e tô aqui. Legal. E aí você tem algum projeto relacionado a isso ou o seu novo nicho aí vai ser totalmente diferente do que você está fazendo hoje? Bom, na verdade, eu pretendo continuar, né, com as minhas aulas. Eu gosto muito de trabalhar com criança. A recreação eu vou continuar enquanto eu puder, porque eu não pretendo assim crescer nessa área exclusivamente. Mas enquanto eu puder recriar as festas, eu vou querer continuar nesse projeto. Porém, eu pretendo muito ter meus próprios projetos online. Eu gosto muito da internet. Eu comecei meu Instagram profissional esse ano. Vi que eu consigo fazer um bom trabalho online.
E vi que é uma oportunidade muito legal, porque às vezes online você consegue atender pessoas, às vezes de lugares totalmente diferentes, né? Não necessariamente alguém que mora aqui do seu Verdade. lado. Então achei um nicho super diferente que eu pretendo atuar um dia, ainda é um estudo, né? Porque nada vem de um dia para o outro. Ainda mais na internet, tem que ser tudo muito bem feito, porque hoje em dia você consegue enxergar defeito em tudo, né? Então tem que ser tudo muito bem planejado, muito bem feito, mas acho que é isso, assim, eu tô com esse projeto, a gente tenta fazer tudo dar certo. E por enquanto, eu continuo dando o meu melhor nas coisas que eu já faço, que são as aulas de patinação, as aulas de natação. Quem sabe eu consiga dar aula em escola também, eu já quase apareceu umas oportunidades que acabaram não dando muito certo no meio do caminho, mas eu também gosto, porque eu gosto de criança, né? Não tem como eu fugir Sim. desse ramo. Você sonha em complementar os seus estudos, uma pedagogia, algo como uma pós relacionada à recreação, alguma coisa de É, criança? na verdade eu faço uma pós-graduação online de educação física escolar e recreação, que é, né, a área que eu gosto e eu tô gostando bastante. E até que o online foi uma escolha boa, né? Mesmo não sabendo na época que a gente ia estar passando por tudo isso e que é o nosso único jeito de estudar hoje é via online, né? Então, para mim tá sendo ótimo, eu Sim, tô adorando. legal. Essa tendência de online ele já existia há um tempo, né? Agora com a quarentena pegou mais força. É, com certeza. Então, os profissionais de diversas áreas têm que se reinventar e quem não se aderir a isso, né, mesmo a gente voltando à nossa rotina, vai ficar meio difícil, né? Porque tem lugares que acho que não vai ficar tão. A gente não sabe como que vai ficar, né? Depois que a gente conseguir pôr o pé lá fora e começar a trabalhar. É, tá tudo uma Então, eu incógnita. acho que a tendência é. Acho que a tendência é só pegar mais força esse negócio de online, né? É, com Você certeza, é um conseguir. mercado como qualquer outro, né? Vai crescer online, assim como Sim, crescem empresas de todos os nichos. O online é também um meio que vai crescer muito ainda, eu acredito. Ah, inclusive na nossa área, né? O tanto de consultoria online que a gente está vendo por aí, tô achando muito legal. é, pareceram muito isso. Bom, pessoal, vocês podem fazer pergunta para a nossa entrevistada hoje. Vou botar a tela dela aqui. Deu uma travada. Voltou. Internet ao vivo tem essas coisas. Voltei. Dá umas travadas aí. Vamos falar. Em relação ao que você está passando no seu perfil profissional, conta um pouco do que você passa, um resuminho aí. Ah, eu gosto às vezes de gravar algum vídeo falando sobre algum conhecimento que eu gosto, que eu estudo. Acho que informação nunca é demais para qualquer pessoa. Eu me preocupo muito com as referências que eu vou colocar, então eu jamais vou falar alguma coisa que eu acho na internet simplesmente porque eu acho, a menos que alguém peça para eu me posicionar sobre algum assunto em relação à área. Porém, sobre esses vídeos é assim que eu faço, né? Eu estudo bastante, eu pesquiso antes. E também alguns vídeos sobre como é minha pessoa. Então, eu gosto de fazer balé, eu gosto de patinar. É que agora a gente está nesse momento de quarentena, mas se eu estivesse dando aula, provavelmente eu postaria alguma coisa sobre as minhas aulas, sobre planejamento. Eu gosto bastante desse conteúdo e conteúdos descontraídos também. Como eu disse, né? Uma fotinho ali, às vezes dançando, uma fotinho só mostrando alguma coisa, não necessariamente conteúdo, que às vezes é legal também um entretenimento só por entretenimento. Verdade. Galera, pode fazer perguntas. Duas perguntas. O que te inspira a fazer tanta alegria ou tanta dedicação a esses vídeos? E também, essa é uma pergunta. E na parte presencial, onde você se inspira ou onde você agarra suas forças para trabalhar ou se dedicar e ensinar suas crianças?
A primeira pergunta seria onde eu me inspiro para me dedicar? Nos Nos vídeos. vídeos. Ah, entendi. Nos Sim. vídeos, e tanto pessoalmente quanto nos vídeos, acredito que seja o mesmo assim, motivo. Acho que levar informação da melhor forma possível para as pessoas, poder agregar mais valor à nossa profissão, que eu admiro muito, que eu me inspiro muito. E depois que eu entrei na faculdade, estudei por 4 anos e a gente percebe o quanto é importante a educação física na vida de qualquer pessoa, desde que o indivíduo é criança até a vida até a terceira idade. Então, isso para mim, assim, é uma coisa que me dá cada vez mais vontade de abrir os olhos das pessoas perante as informações. Ou se for perante ao esporte também, que seja alguma coisa que eu entenda. Eu amo a patinação, eu amo flexibilidade, são assuntos que eu adoro falar também, que eu pretendo estar postando mais, que eu ainda não postei muitos, mas que também são conteúdos que eu pretendo colocar, porque são coisas que às vezes você não vê tantas pessoas falando, você gostaria de ver esses conteúdos na internet. Então eu me inspiro assim para poder estar falando sobre isso, para poder estar passando informações da melhor forma possível, que as pessoas consigam absorver, aprender e sentir toda essa admiração pela educação física, igual eu sinto. Legal. E a outra era a parte presencial, É, a parte né? presencial. Dedicação, ensinamento. Uhum. Bom, no presencial, principalmente como eu trabalho atualmente com crianças, eu tenho muita preocupação em como as crianças se sentem, porque eu lembro que eu era uma criança muito sensível, então qualquer coisa poderia me atingir, eu ficava martelando aquilo na minha cabeça por vários dias. É sério, é. E Caramba. aí eu fico pensando que as experiências que eu passo para as crianças tem que ser sempre a melhor experiência que elas podem ter naquele dia. Até uma bronca, tem todo um jeito que você tem que falar com a criança para que ela não leve Sim. aquilo de uma forma errada. Então, eu me dedico muito para poder fazer as crianças se sentirem capazes de estar realizando. Às vezes a gente sabe que o aluno está com dificuldade em alguma coisa, então você tem que avaliar ele, mostrar para ele como ele está, ou melhorar, você mostrar para ele quanto ele melhorou através de alguma avaliação, através de alguma pontuação que você fez com ele. Sempre ele com ele mesmo. Isso tem funcionado. Acredito que ultimamente os alunos têm gostado bastante, não nesse período de quarentena, mas antes. Então, acredito que isso assim me inspira muito ver a felicidade de um aluno conquistando mais um objetivo, conquistando ali a meta dele, enfim, fazendo ele acreditar nele mesmo. Para mim, isso não tem preço. Entendi. Quais as tuas metas depois da quarentena? Onde você quer chegar? Bom, depois da quarentena, eu acredito que eu continue, mesmo sem a quarentena, com meus projetos online, que é o que eu gostaria muito de fazer. Continuarei com o meu Instagram mais presente. E voltar melhor ainda, né? A gente vai voltar com muito mais vontade. Acredito que nós e todos os alunos vão voltar com mais vontade ainda de fazer nossas aulas, de treinar. Então, acho que é isso. A gente está focando, né, em como a gente pode melhorar ainda mais. Acho que essa quarentena até faz a gente abrir um pouco os olhos para algumas coisas, refletir sobre como que a gente estava, como que a gente quer estar. Então é isso. Acredito que eu quero ser melhor ainda do que eu pude ser antes da quarentena. Eu quero poder ser uma melhor professora, uma melhor pessoa, estar mais próxima da minha família também, porque são coisas que a gente percebeu na quarentena, né? Às vezes fala, nossa, eu não passava quase tempo com os meus pais, eu não passava quase tempo com a minha cachorrinha, e agora eu tô passando mais tempo e eu podia passar mais tempo mesmo em rotina normal, sem a quarentena. Então, são esses pequenos detalhezinhos que acho que são muito importantes da gente melhorar. Que são pessoas que eu agradeço muito, Entendi. meus professores, minha família. Entendi. Qual mensagem você quer deixar pro pessoal que tá nessa sociedade de querer voltar para a vida da rotina normal? Pessoal que tá mais para baixo, pessoal que vê treino, mas pô, não vou treinar não, vou esperar, isso aqui não acaba É, nunca. Já estão praticamente 3 meses, né? 100 dias, né? Tem gente que já tá falando isso. Que mensagem você quer deixar, uma mensagem positiva? eu acho que esperar o fim da quarentena, assim, a gente não pode ficar esperando.
Acredito que a gente tem que viver cada dia um de cada vez, tentando ser melhor, tentando ser muito bom naquele dia por si só. Não precisa ser necessariamente estudando, mas fazendo alguma coisa que você gosta, alguma coisa que te faça bem. Treinar, acredito que a minha maior motivação para treinar seja cuidar de mim mesma. Uma coisa que eu falo que talvez pareça que é mentira, mas não é. Eu acho que eu nunca na minha vida treinei por estética, porque antigamente eu treinava por performance, né? Eu era patinadora, sou bailarina ainda, então ainda treino um pouquinho por performance no balé. Mas hoje não muito porque eu sei que eu não posso ficar parada, eu sei que todos os malefícios que causam, né, quando a gente fica sem exercitar, principalmente quando o envelhecimento vai acontecendo. Então, isso tudo eu sei, a gente estudou, então isso tudo são coisas que me preocupam. Acredito que seja a maior dificuldade da sociedade por não saber esse tipo de informação. Então, acho que essa é a maior motivação. Fazer as coisas para cuidar de você, da sua saúde, para te transformar. Nunca fazer nada assim por fazer. Entendi. Ó, tivemos uma pergunta. Você falou que adora trabalhar com crianças. Nesse sentido, estuda alguma teoria da área de pedagogia para dar suporte na sua prática? Da área da pedagogia, agora eu só consigo me lembrar de Piaget, Vygotsky, mas eu gosto muito mais de estudar mais a parte da nossa área, né, de comportamento e desenvolvimento motor. Então, eu acho que essas são as maiores bases teóricas que eu tenho. Inclusive, foi Dorival que me perguntou. Eu falei isso para ele também esses dias, desses autores que são maravilhosos. Mas, com certeza, o Galahu é a minha maior assim, base teórica que eu gosto. Mas, com certeza, além disso, só a teoria ela não se fortalece por si só, né? Com certeza, eu acredito Sim. mais na. Aliás, tanto faz, né? A recreação ou as aulas são situações diferentes, mas todas elas você precisa ter um pouco de experiência prática também para lidar além da teoria. Ter a tentativa e o erro, né? Você tentar uma coisa não funcionou, por que que não funcionou? Ou entender mesmo aquilo que você leu no livro, você visualizar ali na prática não tem uma sensação gratificante. Já fala o nosso mestre Gilmar, né? Com Gilmar, certeza. que a prática completa a ciência, e a ciência completa a prática. Sem as duas juntos, Com não tem certeza. muito valor, né? Não tem muito significado. Bom, chegamos à nossa última pergunta. Qual mensagem você quer deixar positiva para o pessoal que está vendo a live, pessoal que vai ver na prévia do Instagram e lá no canal do YouTube? Uma mensagem qualquer. É uma mensagem que você sentir no coração Bom, eu aí. estava falando com uma pessoa muito especial para mim, minha coordenadora da patinação esses dias, e acho que a gente estava conversando sobre uma coisa que é muito importante para mim, que é nunca deixar a sua vida cair no automático. Para mim, essa é a melhor mensagem que eu posso passar, porque com certeza acho que isso vira um ciclo vicioso que acaba você não tendo nenhum prazer durante o dia, nenhum sorriso, fica sempre torcendo para chegar em casa logo ou para acabar as horas de trabalho. Isso para mim não é viver. Então, acho que essa é a melhor mensagem, nunca deixar a sua vida cair no automático. Ok. Bom, galera, essa foi a nossa entrevista com a professora Karen. Fica meu agradecimento em ter aceitado esse Eu que convite agradeço. para fazer essa entrevista com você. A gente pouco se conhece, né? Se pessoalmente eu não lembro. Tava esses dias perguntando onde que eu conheço ela, apesar do clube dos ingleses, mas eu nunca tinha te Uhum, visto lá. também. Eu vi outra menina que o Rafael até me falou que era ela, eu achei que era você, mas vi que não são, são diferentes. Mas quando voltar a quarentena, quando eu acabar a quarentena, se eu tiver lá no clube dos ingleses, se eu não tiver, eu vou pedir para entrar de qualquer jeito, para ver uma aula sua ou em outro lugar que você falar que dá para Ah, ir, que legal. fazer uma filmagem e fazer um ao vivo com Ah, você muito legal. fora Será do sempre Instagram, tá bom? bem-vindo. E aí seria uma segunda parte. Então fica meu agradecimento, agradeço a todos que estiveram aqui. Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você, Eu que professora Karen. agradeço. Tenha uma boa noite Ok? para você também. Valeu. Valeu, tchau.